queria, assim, dentro de mim, fazer um produto que o pescador brasileiro, assim, poxa, eu capturei um tucunaré grandão, foi o maior tucunaré da minha vida com a isca da Shimano. É do pescador sentir aquela emoção, né? Trabalhar a isca, dar a vida para ela, né? Tá lá e vem o animal, né? O tucunaré chega lá e dá aquela explosão na superfície. O pescador, né? O coração vai a mil. E é muito gratificante, né? Você vê o pescador lá capturando o peixe lá, né? Com a isca que eu produzi. Aqui no Brasil, quando até então, as próprias iscas da Shimano são iscas que eram utilizadas em outros países, eram produzidas para outros mercados e vinham sendo trazidas para cá, né? Não só para o Brasil, como para outros países da operação da Shimano da América Latina. Isso veio evoluindo nos últimos anos. A gente passou a ter cores especiais para os nossos peixes, né? Para os nossos países. E hoje, finalmente, a gente tem uma isca para o Brasil, digo, 100%. Então, essa aqui, a Aucelus Pencil, nesses dois tamanhos, na 130, né, e na 85, é um modelo que, desde a sua concepção com o nosso colega Almir, do Japão, um brasileiro, é incrível, né, um brasileiro, trabalhando na Shimano do Japão, enfim, tem toda uma identificação. A gente tem muita sorte por isso também, mas fazer um projeto de um modelo de isca, desde a sua concepção, dos primeiros desenhos, até a construção do molde, é todo um processo, né? Nós que estamos envolvidos sabemos que é um processo que levou tempo, levou mais de um ano, desde os primeiros do projeto, até os primeiros testes, os primeiros protótipos, até a gente chegar nesse produto aqui. Fico muito feliz e espero que daqui para frente que os pescadores brasileiros descubram essa isca, peguem muito peixe e que seja só o primeiro passo para a gente ter muito mais projetos vencedores como o da Aucelus Pencil aqui para nossas águas. Eu sou Almir Akira Inada e atualmente eu moro no Japão, trabalhando na matriz lá na Shimano, como desenvolvimento de iscas artificiais. E claro, né, o meu coração está no Brasil, apesar de que eu moro no Japão. Eu tenho respeito pelo Japão, toda a cultura. Então surgiu essa oportunidade de desenvolver algum produto. A gente viu que umas iscas de superfície, né, seriam muito legais, focado no mercado do tucunaré. É um dos nossos embaixadores da pesca esportiva no Brasil, né? E é uma isca mesmo para pegar os grandões. Colocamos o nome Aucelus, Aucelus Pencil, que foi o nome do produto. Acho que a variação de trabalho, o designer da isca, as cores que foram pensadas e desenvolvidas para o Brasil, não tenho o que falar. O que me impressionou é a facilidade de trabalhar essa isca e a variação, né? Ela serve como um stick, ela serve como uma zara, né? Eu gosto muito da pescaria de robalo, então na hora que você dá aquela chamadinha na isca, ela se mantém no mesmo ponto durante muito tempo, né? Mais tempo no raio de ação do peixe. Então acho que esse está sendo um grande sucesso. Essa isca aqui, acho que ela vai ser uma virada de chave na história da Shimano para os pescadores brasileiros. Com certeza vai ser uma isca icônica, né? E ter a oportunidade de guardar uma das primeiras levas dessa isca num quadro, com certeza vai ser histórico. Essa aqui, ela vai virar quadro na minha casa, sem dúvida. Tem muitos projetos, né, para transmitir a ideia, né, de que formato, né, de que conceito é. Eu uso meus desenhos, né, à mão, os detalhes do formato, tudo mais. Isso ajuda bastante. Até mesmo o desenho em si, né, quando você coloca lá a cor, uma graduação aqui, eu quero um detalhe em amarelo aqui. Todo esse tipo de dado também eu faço na mão. Eu vou explicar um pouquinho agora do nosso projeto das Aucelus Pencil, as características dessa isca. Estou aqui nas mãos, aqui, né, as Aucelus Pencil 130 e 85, elas já estão adaptadas aqui, né, para pesca aqui em Barcelos, na Amazônia, no Tucunaré-Açu. Colocando aqui uns anzóis maiores, né, uma garapeia maior aqui, tanto na 130 como no 85.
para isso, claro que ele vai ter um corpo reforçado, certo? E uma das características é o arame único. Então, se você for pegar esse ponto aqui até aqui, ele é tudo unido. Só nessa 85, para vocês terem uma ideia, ele pode aguentar até 50 kg de tração aqui, né? Tanto você pegando nesse ponto e nesse ponto puxando aqui, ela aguenta até 50 kg de tração, só nessa isca pequenininha, né? Vamos dizer assim que a isca possa quebrar, mas mesmo assim você pode capturar o peixe porque ele está tudo unido. Claro que não vai ter essa situação porque ele tem um corpo bem reforçado. E também o corpo dela tem uma espessura da parede larga, né, vamos dizer assim, para poder aguentar as mordidas de trairões, para aguentar os baques do tucunaré e tudo mais, né? Então, o conceito dela realmente, em primeira, é a resistência dela. Nessa viagem a gente testou a Aucelos Pencil, né? E ela está sendo muito produtiva, né? Mesmo em dias de pouca ação, né? Ela tem feito a diferença para a gente. É uma isca que voa muito bem, o trabalho dela de stick é fantástico, né? E ela azara muito também, né? Então eu acho que isso vai ser muito atraente para o tucunaré, né? As duas estão pegando, porém a 85 está se destacando, né, nas ações. Talvez porque o peixe esteja mais manhoso nessa época do ano, né? E a gente consegue fazer um trabalho mais sutil. E jamais pensaria que uma isca desse tamanho ia render tanta ação, tantos ataques aqui no Amazonas, né? Porque é uma isca que a gente usa geralmente nas represas de São Paulo, né? Para pegar os tucunarés amarelos, azuis, né? Eu fiquei muito surpreendido mesmo, né? Com o tamanho que a gente trabalhou as iscas aqui. E é o tamanho que eu tô acostumado a trabalhar, então me senti em casa. Valeu, Léo! Só o começo. Tucunaré azul! Vai mal pro coração, né? A segunda característica das Aucelos Pencil, que elas foram desenvolvidas, é justamente para ter as ações que se adaptem ao ambiente ou às condições do peixe no dia. Uma delas é a ação de stick. Ela tem uma ação de stick muito boa, e também você pode zarar um pouquinho ela, e também você pode até colocar ela na subsuperfície. Então, as Aucelos Pencil, as ações dela, elas tanto podem se adaptar às condições do peixe, se ele está manhoso ou ativo, ou até mesmo à espécie em si. Então, é uma das características da Aucelos Pencil, é essa versatilidade das ações dela. Vou falar um pouquinho da flutabilidade, né, das Aucelos Pencil, primeiramente da 85. Ela tem um corpo um pouquinho mais volumoso, né, vamos dizer assim, pelo tamanho dela, para ela realmente aguentar quando você colocar um anzol um pouquinho maior, né, uma garateia mais forte. Então é conservação. E então ela tem uma flutabilidade maior, nessa posição mais ou menos de stick, ok? E quando ela afundar, dá aquela ação de stick, ela vai ter uma flutuação um pouquinho mais rápida em comparação com a 130, tá? Porque a 130 aqui eu coloquei uma garateia número 1, relativamente maior, então faz com que a flutabilidade ela fique um pouquinho mais lenta, né? Porém é uma flutabilidade neutra, não é muito devagar e nem muito rápida. Infelizmente nós estamos numa situação adversa, no qual o rio encheu por 4 dias, é a situação mais difícil, é o pesadelo dos pescadores que vêm pescar na Amazônia, o repiquete. Mas entendo que esse teste na situação adversa acabou sendo o mais interessante. Porque se nessa situação um stick 130 com Ratling e sem Ratling está sendo efetivo, levantando e pegando peixe, para mim é uma isca de sucesso, está aprovada e com certeza todo pescador que vier para a Amazônia tem que ter essa isca na caixa. Porque ontem, por exemplo, eu como da operação e como pescador, ontem ela salvou minha pescaria. Todas as minhas principais iscas da caixa não estavam funcionando, e eu, honestamente, usei essa isca aqui e ela levantou os peixes. O que eu peguei foi nela. E me surpreende muito. Uma isca desse tamanho, uma 130, nessa condição, está pegando peixe. As cores da Aucelos Pencil, elas foram desenvolvidas para o mercado brasileiro.
tanto de água salgada, né, como de água doce. Então você vai ter nas cores da Ocelo Pencil, as de tucunaré, por exemplo, as cor osso, a bone. Você vai ter lá essa cor aqui, né, está na minha mão, a Fire Tiger, um limão com a barriga alaranjada, ok? E várias outras cores, pensando no pescador brasileiro, né? Então ele pode trazer aqui na Amazônia, pegar os tucunaré açu. E também nós temos aqui o modelo que é na Rattling, né? Um barulho bem legal para atrair mesmo tucunaré. E nós temos também a Silent, ok? Só que a Silent aqui, ele tem um flash boost, né? Tecnologia flash boost, que mesmo que o peixe, a isca, né? Ela dá uma pausa, essa lâmina que ela está suspensa por micro springs, né? Uma micro molas, ela continua a mexer, atraindo o peixe. Então você tem essa opção do Silent, quando o peixe está mais manhoso, e também a opção do Rattling, né? Que é um pouco mais barulhenta. Então, o pescador vai ter esse leque, né, de cores transparentes, com flash boost, silent, e também as cores mais atrativas, né, mais fortes, dão maior contraste, principalmente nessa água aqui do Rio Negro, né, que é uma água mais escura assim. Então as cores osso, essas verde limão, vai dar um contraste legal nelas. Falar um pouquinho das cores, eu acho que elas estão muito adequadas ao nosso mercado, né? São iscas que elas vão fazer um sucesso muito grande. Eu estou usando muito essa 130, né? Com dorso verde, lateral transparente e barriga laranja. Cara, flash boost, né? Meu, o resultado que essa isca tá dando é impressionante. E além disso, uma cor que eu jamais imaginei que eu usaria, né? Que é uma cor roxa, com a barriga meio esfumaçada, meio a fumê. Cara, resultado impressionante também, muita ação, tirando muito peixe de dentro da pauleira. Então assim, eu acho que toda a grade, ela foi desenvolvida e pensada no pescador brasileiro, né? Nos peixes das nossas bacias. Então assim, não só aqui, né, nessa pescaria que a gente está usando no extremo hoje, que é do tucunaré, mas eu tenho certeza que vai funcionar muito bem no robalo, né, para outras espécies. Então ela vai ser uma isca indispensável na caixa do pescador. A tecnologia Flash Boost é uma das tecnologias do Boost Concept, né? Nós temos Jet Boost, Scale Boost, Arma Boost, né? E dentro dela tem essa tecnologia chamada Flash Boost. A tecnologia Flash Boost, ela é uma tecnologia exclusiva da Shimano, né? É uma tecnologia patenteada da Shimano. Uma explicação simples dela, ela é uma lâmina, ok, suspensa por essas pequenas molas do lado aqui, né, esquerdo e direito, que vocês podem ver. E o propósito maior dessa tecnologia é colocar nas iscas que realmente você dá uma pausa para o peixe atacar. A isca em si, ela está parada, porém a lâmina interna ela fica fazendo esses movimentos, né, imitando, por exemplo, a guerra de um peixe em respiração, um peixe está vamos dizer assim, fraco, né, na superfície. Isso é uma atração, é um tempero a mais para a isca, né? Mesmo a isca estando parada, suspenso na água, essa lâmina ainda se mexe, né? E reflete o brilho, né? Atraindo assim um predador, mesmo a isca estando parada. A minha impressão foi bem positiva, porque muitas iscas que eu testo, a gente demora para pegar peixe, né? No caso da Ocelos, tanto eu como o Jorginho, meu filho, que estava pescando com 85, ele pegou peixe rápido. E eu também peguei rápido, né? Com ela. Então eu achei isso aí uma das maiores qualidades da isca foi a versatilidade que você tem para usar. Você trabalha bem o stick, trabalha bem as aras. Um outro fator bem positivo dela é você ter duas versões, tá? A versão Rattling e a versão Silent. Então, essa versatilidade de você ter as duas é muito importante. Por exemplo, eu estava com as duas armadas, com a Rattling e com a Silent. Quando não estava funcionando a Rattling, e eu tive uma amostra disso, eu vivi isso, porque eu joguei a Rattling não pegou, troquei para a Silent entrou um peixe de 60 e poucos centímetros. Então, você ter essas opções é muito importante, eu acredito. Isso aí é um diferencial. Por exemplo, eu posso dizer que hoje 99% das iscas que eu tenho na loja são para tucunaré. A gente teve a feliz
a oportunidade, né, de conhecer a isca aí em primeira mão, né? Isso foi sensacional, porque a gente pôde ver em locos a qualidade da isca logo no primeiro momento. A gente pescou aí 2 dias, eu acredito, com ela, e nós pegamos na faixa dos 60 peixes, mais ou menos, peixes bons, acima de 50 centímetros, 60. Então, é uma isca diferenciada. I have a tackle shop back home, and we distribute tackle as well as for Shimano products. We also specialize in offshore fishing. That is our main market, in which this is my first time in the Amazon. So this is a new experience in which it's been quite of a challenge to use freshwater products coming from a saltwater background, in which has been a great experience. As for the peacock as the fish, it's impressive. You know, the colors and how aggressive they are. I could say they're the king of the river. The way they fight, how they jump, and it really looks like when we're fishing offshore fishing, going after billfish, when they're under pressure, under stress, they jump and they're trying to get the lure out of their mouth. And I can tell you the number of times that I would hook up a fish and think that it's completely hooked up, and they would jump, wiggle, and the lure pops out. So they're very challenging as well. So it is not an easy fish, the target. It's a fish that you would need some time and practice and experience on how to catch them. Here, it's just that every little inch or any little spot that you find and the guide tells you to cast, that's where you have to have your lure land. And not only land, you have to put a lot of action, a lot of time into it, for that way the peacock comes out and grab your lure. I could say overall, and I'm not saying this to sell like a commercial, selling the product, but overall the Shellis pencil has been the most effective lure. The guide has been, our guide, he has had us use every single other lure in which I've used, the jigs, the minnows, and everything else. But I've noticed that in a daily base, the Oceanos pencil has been the most effective one, and the one that we've caught the biggest pieces. Ocelos Pencil foi desenvolvida para ter as 3 ações mais efetivas aqui na Amazônia. A primeira dela é uma ação de stick, a segunda é uma ação de Zara fechada, e a terceira é uma ação de stick Zara subsuperfície. A ação de stick da Ocelos Pencil é muito efetiva, porque algumas características dela é que a ação de stick dela é muito curta, ela não se desloca. Okay? Quando você dá uma esticada aqui, ela não vem para frente, ela se desloca muito pouco. E isso traz ao pescador uma vantagem muito grande. Quando é aquela situação de tucunaré-açu, ele está muito manhoso, ele não quer sair lá da casinha dele, né, das galhadas lá. Trabalhando o stick bem curto, assim, que se desloca menos, você vai trabalhar muito mais, vai ser mais produtiva num espaço muito pequeno. Talvez seja aquele espaço que o tucunaré esteja caçando ou protegendo. Claro, você pode fazer uma aceleração muito maior na stick dela, porém tem essa vantagem dela trabalhar num curto espaço, provocando mesmo o grande tucunaré-açu. E a segunda, vamos dizer, a característica da ação dela de stick, é quando ela dá a mergulhada, assim, vamos dizer assim, né? Ela produz um som imitando um predador, assim, se alimentando, trazendo assim água para a superfície, chamando mesmo a atenção do tucunaré. Então é muito legal quando você dá aquele arremesso, quando cai lá no ponto, você faz uma ação bem seca, bem forte de ponta de vara, faz aquele som forte e aquele deslocamento menor, trabalhando naquele curto espaço. A ação de Zara da Ocelos Pencil é uma Zara que se caracteriza por uma Zara fechada. Não tanto aberta, um pouco mais fechada, porém, vamos observar que ela possui um corpo achatado nas laterais. Ela foi pensada justamente para que durante a ação de Zara dela, ela desloque uma massa de água maior, chamando a atenção de um tucunaré por perto, né? E ao mesmo tempo, quando ela dá aquela zarada, o corpo dela vira também um pouquinho, né? Fazendo com que o tucunaré veja mais esse lado aqui da isca, né? Da Ocelos Pencil, dando um brilho maior, imitando um peixe fraco, fazendo com que o tucunaré não perca essa oportunidade, né? Porque ele imita realmente um peixe ferido, um peixe fraco, que
está lá nadando pertinho da área dele, né? A área de caça dele, ou uma área de proteção dele. A ação de stick Zara sobre a superfície da Ocelus pensio é uma das características principais dessa isca. Basicamente, após uma ação de stick um pouco mais seca, um pouco mais forte, né? Mais ou menos 10 a 15 centímetros, ela tem que ir para o fundo. Após isso, não deixar a linha bamba, já trabalhar com uma ação de Zara contínua, com a ponta de vara, vai fazer com que a Ocelus pensio ela dê uma zarada subsuperfície bem aberta, fazendo quase um S, bem forte. E após isso ela vem emergindo. É uma ação que dá ao tucunaré 3 chances de ataque. Uma durante a esticada, a segunda durante a subsuperfície e a terceira durante a isca saindo da água. Então é uma opção para o pescador aqui da Amazônia ou para outros predadores, né, que essa ação seja bastante efetiva. Foi muito bom poder testar as Ocelus numa situação real mesmo, para levar ao máximo, ao extremo a isca com relação ao desempenho dela, né? O arremesso, o trabalho, a captura, a resistência da isca. Todos esses pontos foram testados mesmo, né? Ao extremo. Esse teste foi muito importante e realmente ela demonstrou resultado, eficiência e eu creio que elas vão trazer mais peixes para os pescadores aqui do Brasil. Eu espero que cada um possa pegar o seu troféu, né, com as Ocelus pensio. E consegui pegar um peixe grande, para mim é grande, enorme para mim, de 51 centímetros. Foi o maior que eu peguei até agora. Então assim, eu estou deslumbrada. Eu gostei muito de pescar. Usei essa isca aqui, Ocelus pensio 85. Foi assim um sucesso. Eu trabalhei, não sabia nem o que era trabalhar, gente, eu sou bem nova na pescaria. Então eu trabalhei com a vara, mexi ela, aí a isca ela veio assim, nossa, ela veio parecendo um peixinho assim. E quando veio o peixe, meu Deus do céu, eu dei um grito, falei, meu Deus, me ajuda, tá muito pesado. Ele recolhe, levanta a ponta da vara. Eu fiquei doida ali, não sabia o que fazer, enrolava a carretilha, ele, calma, levanta. Meu coração chegou a bater até forte. And the biggest catch that I had was a 58 centimeters. That's about 2 feet long, something like, 2.5 feet. And I could say that with this particular lure, in a little spot that I had no idea there were fish there, the guy told me just put it right there and work it slow. And exactly that moment when I cast it and just work it slow, the fish came up for the first time, missed it, and he told me to retrieve it a little faster, and I retrieved it a little faster. And on the second time, he hit this bait so hard, it made literally a hole in the water. So from there on, we kind of knew it was going to be a nice fish. We ended up landing it and successfully releasing it at the same time. And it measured 58 centimeters. So it did he gave us a battle. He did give a battle. He jumped. He did everything he could to get rid of the lure from his mouth, but it was well hooked, in which I'm very happy. This lure, I can tell you, has been the most successful one. A minha captura mais marcante nessa viagem foi um tucunaré-açu de 63 centímetros com a Ocelus 85 na cor roxa. A gente percebeu que o peixe está mais manhoso, né? Então eu optei por usar uma isca menor, né? E a gente bateu todo o ponto, né? Que era uma grota. E na ponta já estavam para sair, né? O guia já ia levantar o motor elétrico e eu falei, deixa eu fazer o último pincho, né? Entre o mato e a praia, né? Uma transição. E aí arremessei, fiz um trabalho de stick, né? Primeiro, dei 2 esticadas, e aí eu dei uma esticada e trabalhei um pouquinho mais rápida. E aí a explosão, boom! Mas foi uma explosão assim, que só pela explosão eu já sabia que era peixe bom. Eu já gritei pro guia, puxa o barco, puxa o barco, puxa o barco.
E aí ele puxou o barco para fora, foi uma briga insana, assim, porque é um peixe muito forte, né? Foi emocionante, foi muito... Gritei, eu acordei o Amazonas inteiro com essa captura. Acho que os índios, os bichos ficaram bravos comigo, porque eu gritei... "Ah!" Foi a minha maior captura de tucunaré. No meu segundo dia de pescaria aqui em Barcelos, domingo, né? A gente começou sábado no domingo. A gente ainda estava próximo a Barcelos, no rio Bafuana, tá? Aí a gente estava na margem do rio mesmo, não era nem lago, nada. Aí eu vi uma estrutura que tinha uma ilha à esquerda e a margem do rio à direita. Aí entrou um corredor. E vim trabalhando stick lento, porque eu percebo que o peixe está manhoso, tentando acelerar ele não perseguia. Joguei, estica, 2 mergulhadas embaixo, levanta, deixa reto e para. Estica, 2 mergulhadas, levanta e para. Fiz isso por cerca de 1,5 metro. E me chamou a atenção porque o peixe caçou. Não foi um arremesso que eu acertei na boca do peixe e ele virou e pegou. Não, ele foi caçar. Ele se interessou e veio. Ele passou por baixo, rodou. Na hora que a isca parou nessa posição, ele fez assim, ó. Ele não deu um pancadão, ele não explodiu. Ele só entrou aqui por baixo e fisgou. Aí você percebe que é peixe grande. Ele desceu com essa isca na boca, ele tentou se abrigar, aí eu trouxe, por sorte, né? Ele veio pro limpo. Aí quando ele aproximou, gente, ele estava na última farpa da garateia. Eu comecei a ficar emocionado. Então, é uma isca que, além de tudo, ela me emocionou de novo como pescador. A perna tremeu. A maior captura que eu tive até agora foi um tucunaré açu, né? Em torno de 60 centímetros. Foi nessa isca aqui, né? Na Flash Boost. O que é legal? A isca já está detonada de tanta captura que a gente teve, mas foi uma captura muito icônica, né? Eu estava casteando, pinchando numa lateral do lago, e a gente escutou a explosão no lado oposto, né? Quando deu essa explosão na superfície, automaticamente eu virei, arremessei a isca, eu dei 2 chamadinhas, não deu tempo de dar a terceira. Ele deu uma pancada absurda, saiu tomando linha, tomou cerca de 15, 20 metros de linha assim. A sorte foi que ele foi para uma parte limpa, né? Então ele não entrou na pauleira, e depois de trabalhar o peixe, ter muita calma, muita cautela, a gente conseguiu tirar o peixe d'água assim. Cara, um peixe com uma coloração incrível, a coisa mais linda. Eu nunca tinha visto um peixe tão bonito, né, que nesse peixe que eu tive a sorte, né, e fui presenteado de conseguir capturar ele hoje. Mas o maior peixe dessa pescaria, a gente pegou nessa isca, exatamente nessa cor, né, que é fantástica, ela fez a diferença. E assim, a gente estava numa ponta de uma ilha, né, e eu joguei bem rente mesmo a estrutura que tinha lá, né? E aí o peixe veio que nem uma dinamite, estourou a dinamite. Pô! Aí estourou, né? E aí eu pedi para o piloteiro ajudar a recuar com o motor elétrico. O peixe saltou uma vez, depois eu não deixei mais, né? A gente consegue não deixar ele saltar. Foi logo que ele pegou, ele saltou. E eu trabalhei assim, bem lento, tá? Porque o peixe estava lento, ele está nas situações de pesca que nós temos hoje, com repiquete, ele está trabalhando na lenta. Quando eu coloco a isca na água, normalmente eu dou um toquezinho de ponto de vara, aí ela dá uma esticada. Aí quando ela estava retornando e eu estava começando a zarar, o peixe entrou. É vibrante, a pesca em tucunaré é um negócio vibrante, só quem vive sabe como é que é. O peixe mais marcante que eu capturei aqui durante a nossa expedição não foi um tucunaré de 70 ou 80, né? Mas foi marcante. Chegamos em um ponto, era cheio assim entre um igapó e tinha uma árvore enorme e saía assim uma corredeira dentro desse igapó. E tinha lá a árvore enorme, do lado o rio lá passando e um feixe de luz lá, né? É lá que eu vou arremessar. E eu arremessei. Primeiro arremesso não veio nada, e no segundo arremesso eu joguei bem mais rente aquele tronco e trabalhei uma stick um pouquinho mais lenta, chamando assim a atenção do peixe, né? Daí eu trabalhei uma zaradinha. Nessa hora, foi aquela explosão, parecia um dinamite assim, BUM!
bateu na cela 85 e ela correu para lateral. Eu pensei que ia perder, né? O guia falou, ele chegou no pau lá, entrou. Aí nessa hora, destravei um pouquinho, né? A fricção, né? Deixei ela mais fraca, deixei o tucunaré entrar, não forçar muito. Então foi trabalhando ela, deixei ela correr um pouco no meio da galhada e ela estava lá travada com a isca e nesse galho. E o peixe estava lá parado, quieto. Chegamos perto assim, né? Para tirar no passaguá e o tucunaré pegou um susto e saiu correndo. Mas foi trabalhando até que tirou, finalmente. Nossa, aquilo foi muito trabalhoso. Foi porque o tucunaré, aquela explosão dele, aquela força dele, né? Mas foi um peixe marcante. Não foi um monstro de 70, assim, 80, mas foi o tucunaré que marcou a minha expedição aqui na Amazônia. Fazia tempo que a minha perna e minha mão não tremiam. E aquele tucunaré me fez ser criança novamente, sabe? Era uma adrenalina que eu não sentia há muito tempo, né? Morando no Japão, ele me fez relembrar a emoção que eu tive da pescaria com meu pai, no meu primeiro tucunaré. Tremi mesmo, era minha perna, tava bamba, minha mão tá tremendo assim de emoção, né? Ver aquele peixe bonito, sabe? E foi aquela emoção que eu senti nesse tucunaré aí que eu capturei.